A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Crescimento homogêneo. Você percebe que as pessoas, que todos nós, na verdade, nós estamos sempre procurando crescer. E nós crescemos, por exemplo, fisicamente. Eu não tenho hoje a mesma altura que eu tinha quando eu tinha 12 anos. Eu cresci. Hoje eu tenho 1,75 m. Essa é a minha altura hoje. Eu não sei qual era a minha altura quando eu tinha 12 anos de idade, mas com certeza não era 1,75 m. Eu cresci. Então, fisicamente, a gente cresce. Infelizmente, depois de uma certa fase, a gente não cresce só para cima também, né? A gente começa a crescer dos lados. Ô, coisa chata! Essa mudança do nosso metabolismo. Eu me lembro que até os meus 38, até 40 anos de idade, podia comer o que fosse, não tinha esse negócio de engordar. Agora você passa na frente de uma padaria, você já ganha 1 quilo, é um negócio maluco. Mas enfim, a gente cresce fisicamente, a gente cresce emocionalmente. Eu percebo, por exemplo, dando um exemplo pessoal, eu percebo que eu consigo ter um controle melhor, um equilíbrio melhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, de uma maneira melhor do que quando eu era um adolescente, do que quando eu era um jovem. Então, graças a Deus, a gente cresce, a gente evolui nas nossas emoções. A nossa vida psicológica, a nossa psique, ela fica mais madura, mais aguçada, mais bem trabalhada. Agora, sabe por que eu estou te falando isso? Porque para que eu tenha um crescimento homogêneo, eu não posso crescer apenas fisicamente. Eu não posso crescer apenas emocionalmente. E aí, deixa eu até estender, eu não posso crescer apenas intelectualmente, que é uma busca que a gente tem. Eu não posso crescer profissionalmente, me tornar cada dia um profissional melhor na área que eu atuo. Tá, isso ainda não é homogêneo. Ainda falta uma outra área que é onde as pessoas mais erram, onde as pessoas mais pecam por não dar a devida atenção. A área espiritual. Não há um crescimento homogêneo se você cresce fisicamente, se você cresce emocionalmente, mas espiritualmente você continua sendo um menino. Não tem conhecimento das coisas de Deus. E sabe por que o prejuízo é terrível quando você não cresce nessa área? Pelo seguinte, biblicamente, teologicamente, olha como o homem é na sua estrutura. O homem é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. E de repente você está cuidando do corpo, que é esse crescimento físico, né? Você vai para uma academia, você vai malhar, você vai se cuidar, você vai para um nutrólogo, nutricionista e cuida da sua alimentação. Você está cuidando do teu corpo e não está errado, está perfeito. Você vai num dermatologista, quer cuidar da sua pele, muito bem, está perfeito. Você cuida das suas emoções, porque você alimenta as suas emoções, ouvindo uma boa música, olhando coisas que te alegram, né? Até uma paisagem que você olha, aquilo ali mexe com as suas emoções, lembranças boas. Tudo isso é cuidar das emoções, não está errado. Estar do lado da pessoa que você gosta, tudo isso trabalha as suas emoções. Mas e espiritualmente? Quantas pessoas crescem espiritualmente e quantas deixam de crescer? Tem gente que ainda está tendo uma relação com Deus, que a sua relação com Deus ainda é relação com Papai do Céu. Ou seja, ainda é o Deus dos seus pais. É o Deus que a sua mãe te apresentou, que o seu pai te apresentou. Mas, de repente, você
ainda não tem um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de tratá-lo de meu Senhor. Mas ainda é o Senhor dos seus pais, é o Senhor, sabe, da sua infância. Ainda faz apenas as mesmas rezas, ainda faz apenas os mesmos sinais. Mas isso aí é apenas algo que você trouxe para a sua vida religiosa, não necessariamente para a sua vida espiritual. Vida espiritual é quando você consegue ter uma conexão com Deus, direto. Inclusive sem passar por pastor, sem passar por padre, sem passar pelo pai, pela mãe, é você. Você tem acesso direto ao Pai. Quem foi responsável por isso? Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, lá na cruz do Calvário, antes dele morrer, a Bíblia diz que ele deu um grito. E o grito foi tetelestai. Essa palavra significa está consumado. E nesse momento, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Sabe o que significa isso? No templo havia um véu que separava o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, dos demais lugares, dos demais ambientes. Ele era separado. Quando Jesus morre e dá esse brado e o véu se rasga em dois de alto a baixo, sabe o que isso significa? Acabou a separação. Não existe mais separação entre Deus e os homens. Através de Jesus, nós temos acesso direto ao Pai. Então, você não precisa necessariamente do pastor, do padre, do pai, da mãe ou de qualquer outra pessoa para interceder por você junto ao Pai. Você não precisa dos santos. Você não precisa de Maria, de Pedro, de Paulo, de João, de Marcos, de Lucas, para interceder por você. Você não precisa de Santo Antônio para interceder por você. Fica ofendido com o que eu estou te dizendo, não. Pelo contrário, o que eu estou te dizendo é para você se alegrar, não é para se ofender. Eu estou lhe dizendo que você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa de ninguém mais para isso. Você entende a importância? Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que ainda está preso à sua religiosidade, a religiosidade que foi apresentada pelos seus pais lá no passado. Nessa área, tem muita gente que não desenvolveu. Tem muita gente que não cresceu. Então, o crescimento dessa pessoa não é homogêneo. Ela cresceu porque se tornou um grande empresário, cresceu porque tem muito dinheiro no banco, ela cresceu fisicamente porque atingiu o seu ápice, ela cresceu porque ela malhou e ficou forte, ela cresceu emocionalmente porque passou por muitas lutas, porque ela fez terapia, porque fez isso, fez aquilo, bacana. Mas espiritualmente? Porque todas essas outras coisas um dia elas vão acabar. O que vai permanecer mesmo é a questão espiritual. As decisões que você toma no mundo espiritual é que serão para sempre. Esse corpo aqui, você pode cuidar dele o quanto você quiser. Isso aqui vai virar pó, vai voltar ao pó. Como diz a Bíblia, você veio do pó e ao pó você vai retornar. Então, a minha palavra hoje com você é essa, no sentido de lhe convidar a investir no seu crescimento espiritual. Porque senão você não está completo. Não está. Você pode ver que tem gente que cresce nessas outras áreas todas da vida e de repente você encontra essa pessoa numa depressão absurda. Por quê? Porque vai continuar um buraco na vida dela. Um buraco que não pode ser preenchido, que não pode ser tapado. Um vazio que não será preenchido por dinheiro, não será preenchido por amizades, não será preenchido por conhecimento intelectual, não será preenchido por satisfação profissional ou porque você mora num lugar bacana. Não adianta. Esse vazio, ele está relacionado à sua vida espiritual e ele só pode ser preenchido na sua comunhão com Deus. É isso que vai te trazer a realização que lhe falta. Será que você que está me assistindo agora já não parou para pensar assim,
Poxa, por que eu estou com esse vazio? Por que eu estou me sentindo triste? Eu estou olhando para a minha vida e parece que está tudo em ordem. Por que eu estou desse jeito? Questione-se. Como é que está a sua relação com Deus? É isso que pode estar lhe faltando. Sabe, teve um momento na vida de Davi que foi como se ele falasse assim para Deus. Está lá no Salmo 51. Eu vou usar as minhas palavras, tá? Para ficar mais fácil de interpretar o que ele quer dizer ali. Salmo 51. Ele chega com Deus, é como se ele estivesse falando: meu Deus, tira tudo de mim. Se o Senhor quiser tirar de mim, pode tirar. Se o Senhor quer tirar o meu reino, tira o meu reino. Tira a coroa da minha cabeça. Não quero mais ser rei. Tudo bem, tira. Se o Senhor quer tirar as pessoas que me servem, tira os meus servos. Tira. Se o Senhor quer tirar os bens que eu tenho, pode tirar tudo. Mas uma coisa eu te peço, Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa, gente. Um homem que aparentemente tinha tudo. Ele era um rei. Um rei. Ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha servos, ele tinha soldados, ele tinha tudo. Mas o que ele pede para Deus não tirar dele? O Espírito. Não tira de mim o teu Espírito. Em outras palavras, não tira de mim a tua presença. Então eu gostaria que você parasse para pensar nisso. Crescimento homogêneo é quando você cresce, sim, fisicamente. É quando você cresce emocionalmente. Mas quando você também cresce espiritualmente. Porque é isso que você é. Você é um espírito. Alma. Alma você tem uma alma. Corpo. O corpo é onde você habita. É a sua morada aqui na terra. É só isso. Mas a sua essência é espiritual. Como eu sei disso? Quando Deus nos fez, Ele conversou com a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que é Deus? Deus é espírito. Se Ele nos fez a sua semelhança, é isso que somos. Somos um espírito. Cuide disso. Meu Deus, ajude cada pessoa que está me assistindo neste momento a ter um entendimento maior do que esse que eu pude compartilhar. Eu te peço, porque eu creio, eu te peço, que o teu Espírito Santo toque no coração de todos aqueles que estão me assistindo neste momento para terem um entendimento pleno a respeito da importância de cuidar da vida espiritual. Que decisões sejam tomadas desta hora em diante. Que a tua graça, de maneira poderosa e extraordinária, se manifeste em cada vida para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom passar esse tempo com você. E se para você também foi, proporcione isso para outras pessoas, compartilhando essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Tá certo? Um forte abraço, gente. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.